Você sabe o que é seletividade alimentar? Você sabia que nem só o nutricionista faz esse acompanhamento? O cuidado multiprofissional é muito importante. Nesse episódio, trouxemos duas profissionais para dialogar com vocês sobre isso. O nome do episódio é A Atenção Multiprofissional na Seletividade Alimentar. Vem assistir. Roda a vinheta! Oi gente, tudo bem? Me chamo Vanessa, sou aqui estudante de nutrição da UFAL e estou no 8º período. Bom gente, eu sou Joana, também estudo nutrição e estou no 8º período aqui na UFAL. Então, hoje a gente trouxe mais um episódio da segunda temporada para vocês e dessa vez é com a temática da assistência multiprofissional no cuidado da criança com seletividade alimentar. Trazendo um pouco sobre a Janinha, nossa nutricionista. Ela é especialista em nutrição materno-infantil na prática ortomolecular. Ela é mestre em nutrição humana pela UFAL. Ela tem formação em dificuldades alimentares pelo Instituto Infantil em São Paulo. Ela teve formação na abordagem Get Permission por Masha. Ela teve uma formação em dificuldades alimentares com Naura Rononi, no Canadá, e formação em terapia de alimentação responsiva com Jenny e Jokomaki, na Inglaterra. E também ela é idealizadora do projeto Nutri na Cozinha, disponível no YouTube. E essa aqui é a Eugênia de Medeiros, que é a nossa fono. Ela é fonoaudióloga pela Uncisal, tem mestrado em nutrição humana aqui pela UFAL, fez residência multiprofissional em saúde da família na Uncisal, é especialista em saúde mental com ênfase em transtorno do espectro autista e tem especialidade em motricidade orofacial com ênfase em fonoaudiologia hospitalar pela UNIT. E para a gente iniciar um pouco o nosso tema, eu gostaria de perguntar o que seria esse processo da seletividade alimentar. Então, a gente já começa conversando um pouco, entendendo o que seria de fato essa seletividade alimentar. Porque quando se fala de uma criança que não come, é muito mais fácil usar esse termo. Só que existe, dentro desse contexto do não comer, dois fatores. A seletividade, que ela realmente é entendida pelo processo que a criança escolhe o que comer, ela pode ter uma data de validade, pode acontecer entre 1 e 2 anos de idade. E existe a dificuldade alimentar, que a dificuldade é quando a criança tem algo que a impede de comer. Então a gente vai falar um pouco mais pra frente da nossa conversa, o que seria isso aí nessa dificuldade, alguma alteração sensorial, alguma prematuridade, ou algo do tipo. Dentro dessa seletividade, hoje o que tem mais atualizado, nos estudos da base científica que a gente segue, é o que a gente chama de distúrbios alimentares pediátricos. Então, o distúrbio é uma nomenclatura nova, começou em 2019 para cá, justamente por ter várias nomenclaturas. Neofobia, seletividade, dificuldade alimentar, recusa, várias nomenclaturas, e aí ele propôs, os estudiosos que fizeram, o artigo que ficasse como DAP, distúrbio alimentar pediátrico, e pode ser a causa dessa seletividade por 4 domínios. Então, pode ser uma dificuldade de estar recusando por questões orgânicas, médicas, então, qualquer doença de base, qualquer alteração gastrointestinal, alergias alimentares, algo mais orgânico. Pode ser também por questões nutricionais. A criança não está desnutrida, a criança não faz o seu aporte oral de micro e macronutrientes. Pode ser também por questões comportamentais, que chamam de psicossociais. Então, quando a criança já está naquela fase de correr da mesa, de lutar, de ter medo de comer. Então, o que está acontecendo com essa criança para ela ter esse tipo de reações? E pode ser que a criança tenha atraso das habilidades básicas para se alimentar. Que aí entra tanto a questão da fonoaudiologia, como também se essas dificuldades sensoriais, como a gente falou, forem de maneira globais, entra a terapia ocupacional, para fazer as avaliações, as terapias e as intervenções. Então, a parte de habilidades para se alimentar é justamente o que vai justificar aquela criança só gostar do pastoso, ou só no creco-creco, ou só não conseguir comer um grão. Justamente porque, será que ela não mastiga? Será que ela está em atraso? Será que ela tem sensibilidades intraorais, tanto gustativa como tátil, que ainda não conseguir dar conta daquela textura? Então, na avaliação é que a gente vai direcionando tanto a avaliação como o caminhamento para saber o que está acontecendo com essa criança. De fato, a gente só considera 2 semanas, 15 dias. Que é o que mais chega em consultório pra gente, ele começou na audição alimentar em hoje tem 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, fase mesmo, não é mais uma fase, 2 semanas. E a
justamente o tempo, a criança adoeceu, está se restabelecendo de novo, a criança mudou de babá, mudou de escola, mudou de casa, aconteceu alguma coisa da família, a criança é muito sensível, ela percebe isso de uma maneira muito mais forte, né? Porque a gente já é adulto. Então, 15 dias não voltou a comer o que era de costume, investigar um alerta. É um alerta, tem que ser investigado. Isso é muito senso comum, né? As pessoas falarem que é uma fase. Ai, deixa, não procura ninguém não, é só uma fase, já passa. O pai era assim, a mãe era assim, então vai passar. Tem A resposta mitos, mais fácil, né? Em relação a essa alimentação, porque comer tem muita influência cultural, né? Eu fui alimentada de um jeito, Janine de outro, vocês de outro, que foi alimentada pela sua mãe, a sua mãe pela sua avó. Então tem algo muito cultural, né, dentro desse processo de alimentar uma criança, né? Que a gente entende como é normal, como tem que ser. Então tem essas questões dessa fase mesmo. E a gente queria saber um pouquinho quais são as crianças que têm maior risco de desenvolver a seletividade alimentar. Então, a gente tem as crianças prematuras, né, Janine? Então, aquelas crianças que nasceram, né, antes do tempo. As crianças que têm alterações, por exemplo, de doenças crônicas, crianças sindrômicas ou de uma alteração genética, crianças que têm atraso no desenvolvimento global, e dentro delas tem o autismo, e tem outras também, como síndrome de Down e outras crianças também, que têm. Então, essas crianças já têm mais probabilidade de ter o desenvolvimento alimentar, o desenvolvimento infantil, vai ser o mesmo. O que vai atrapalhar, o que vai, dimensionar as dificuldades é justamente o que ela está trazendo junto com ela. No caso de uma sensibilidade, de um TPS, por exemplo, um transtorno de processamento sensorial, que é muito comum em crianças autistas. Crianças que não é autista também têm, mas a dimensão é muito menor, a gravidade, entendeu? Então essas crianças são as que têm mais probabilidade de apresentar essas dificuldades. E tem também, né, Janine, os sinais de alerta. Sim. Na introdução alimentar, a Janine vê muito esses sinais de alerta, por isso que ela faz os encaminhamentos de maneira precoce, a gente imaginando que uma criança pequenininha, de 8, 9 meses, que foi encaminhada para ser avaliada, a família está sendo acolhida, porque, gente, não sei se vocês são mães, mas uma mãe diante de uma criança que não come, ela é capaz de fazer tudo. Ela põe tela, ela tira a tela, o menino come andando, o menino come em qualquer lugar, que ele consiga, come no carro. Então, antes de acontecer naquele lavar roupa, né? A gente é bem comum essas falas dos pais, porque ali eles não estão preocupados com a forma que a criança vai comer, eles estão preocupados com o conteúdo, com a ingesta. Tem que comer de qualquer jeito, de processar, de liquidificar. Então, antes de acontecer tudo isso, né, a gente entra com as orientações, adequando essa textura, Janine fazendo todo o planejamento nutricional que essa criança precisa comer nesse momento, né, da fasezinha dela, eu com a textura que está segura, que está confortável, e aí a criança vai embora, né? Deita dentro da sociedade e vai. E uma coisa muito interessante aí nessa questão, que acho que a gente nem entrou em debate, foi a exposição intraútero dessa criança. Porque a gente sabe que a partir da 14ª semana o bebê já começa a sentir esses sabores. E o que é que eu estou vendo no consultório? Mães seletivas que não tiveram essa exposição e variedade alimentar, tentando alimentar uma criança na introdução alimentar com várias questões. Então, muitas vezes aquela criança, eu nunca comi mamão na minha gestação, vou oferecer mamão para o meu filho. Existe uma recusa aí desse mamão, eu não insisto. É uma coisa que eu não gostei, eu não vou insistir, e acaba fazendo o quê? Fazendo com que essa criança limite, de fato, esse cardápio, essa exposição, e com isso a criança se torna seletiva por quê? Pela oportunidade que é dada. Eu sou exposto a isso, automaticamente eu vou gostar daquilo. Muito crescente no consultório, mães extremamente seletivas com alteração sensorial, que não foi tratada. Quando era criança. Exatamente. Não tendo essa visão do filho achando que é parecido com ela, a gente parece comigo, eu fui assim, e retardando esse processo. E aí quando encontra um profissional que tem esse olhar ampliado, que entende sobre isso, vai entender, tá, você teve isso, mas não foi tratado, mas a gente tem a oportunidade de moldar essa criança e intervir. A relação que a gente tem com o alimento tem que ser prazerosa. Se aquela criança no apartamento tem algo ali, né, que justifique que ela não está tendo prazer. E uma das principais atitudes do pai, a criança começou a recusar o mamão, não quer pegar, não quer levar a boca, eles tiram. E param de ofertar o mamão e coloca só as outras coisas. Não é só de expor mesmo, colocar aqui o mamão e vai dar na banana, e o mamão tá lá, ela come se ela quiser. Não, eles tiram.
totalmente. Às vezes param até de comprar, Sim. né? Ah, não, a gente não dá mais banana porque ele nunca comeu, nunca gostou. Estraga então, muito. Estraga, a gente acabou deixando só dando as frutinhas que ele está aceitando. E aí a criança vai cada dia restringindo, limitando, chega em a 4 frutas, depois passa para 3, então a gente chega em terapia mesmo com uma fruta sem nenhuma, né? Mais nada mesmo. É um desespero para as É. famílias, né? E Pra gente também. Pra gente também, que sofre junto, né? Uma dúvida particular sobre isso é em relação a essas mães, essas gestantes que chegam já com essa seletividade. A preocupação de vocês conseguem conduzir também ou vocês realmente só conduzem com as crianças? Então, na verdade, aumentou-se a busca de gestantes com seletividade alimentar no meu consultório por eu falar tanto sobre isso. Eu atendia muito pouco gestante antes, porque o meu foco sempre foi mais trabalhar diretamente com a criança, com o bebê. Só que começou a vir essa demanda e eu achei muito interessante, porque o que é que elas vinham, chegavam até mim? Janine, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Então, muitas vezes só podia sair da mesa enquanto eu raspasse o prato, seguravam os meus braços para eu conseguir abrir a boca, segurava a minha bochecha. Não que a gente não veja isso hoje, entendeu? Vê alguns casos de desespero que chega a isso. Mas essas mães querem o quê? Tentar fazer diferente. Eu já tive 2 gestantes que foram fazer terapia ocupacional. Elas tentaram fazer de tudo, né? Fazer psicanálise, tentar se encontrar de alguma forma, voltar lá atrás, entender o processo, fazer diferente. Como já tive mães que praticamente parecia que estavam na pandemia. Botar capote, botar máscara, luva para tentar alimentar o filho. Porque assim, eu sou capaz de tudo para que meu filho não sofra o que eu sofri. Mas aí imagina, se a criança vendo essa mãe alimentar dessa forma. De Né? prazer, né? Exatamente. Por que ela tem medo desse alimento? Porque esse alimento provoca na minha É tão mãe. agressivo. Exatamente. Então isso acaba sendo pra mim, porque a expressão conta. Se eu tô feliz, se eu tô receioso, se eu tô Criança é muito tenso. sensível, né? Percebe Muito. muito. Gera uma Várias produção, expressões. né? Não, mas eu não Exatamente. falei nada assim, mas como você olhou. Isso. O menino já tem essa história, né? A pressão até do comer, né, a fala é outra coisa. É a ação mesmo. É a ação que faz aquilo ali acontecer. E é justamente o que eu falei, Joana, você teve um desenvolvimento alimentar, eu tive mãe, né, quando já teve outro, então todo esse desenvolvimento aquela criança chegou pra gente ali, mas ela não nasceu ali, né? Ela tem uma história. A mãe dela, o pai dela, os cuidadores, né, as pessoas que cuidam também foram alimentadas, têm um desenvolvimento. Como foi esse desenvolvimento? Se hoje a gente vê, por exemplo, no meu estado, né, que foi aqui, o início da queixa começou aos 10 meses e a procura foi aos 23 meses. Ou seja, o dobro, mais do que o dobro, né? Ele tinha 10 meses, estava na introdução alimentar, ele só veio procurar ajuda com a família 22 meses, quando ele tinha 22 meses, então já estava terminando essa etapa crucial que é o desenvolvimento alimentar, por exemplo, em relação à mastigação, que era 2 anos e meio, todas as etapas até chegar aos 2 anos e meio. Então, olha qual é a relação que essa criança vai ter. A vida inteira toda praticamente foi conflituosa, né? Ele não está ali, não está conseguindo comer. É diferente de eu não querer comer. Ele ainda não está nessa fase dessas escolhas. Ela está escolhendo pelo conforto intraoral mesmo. Por se sentir bem, pelo tamanho, pela a crocância, pela textura. Então tem que entender um quebra-cabeça mesmo. Por que dessa escolha dessa criança, né? Porque aquela peça não encaixa, né? Por que aquela pecinha não está encaixando? Bom, a gente gostaria de saber, né, quais os profissionais essenciais no acompanhamento desse quadro. Então isso é muito relativo, né? A gente sempre tem uma equipe dos sonhos. Eu acredito que toda criança que tiver essa oportunidade de nascer, passar pela mão de todos os profissionais, né, para prevenir, porque a intervenção precoce, eu acredito que hoje ela é um divisor de águas. Então, se a criança nascesse... É o padrão ouro, na verdade. Isso, é o padrão ouro. Pudesse passar por fono, físio, nutri, né, gastro, uma criança com muito refluxo. Às vezes vai avaliar esse refluxo com 1 ano e meio, 2 anos. A criança sofreu para comer esse tempo todo, né, por um refluxo que poderia ter sido tratado e tornar a alimentação muito prazerosa e não aconteceu. Então, o que acontece muitas vezes? O paciente chega até mim, às vezes numa conversa de 1 hora, eu percebo a necessidade da Eugênia como fono, muitas vezes, vai para a Eugênia, da avaliação da Eugênia, que talvez ela passe um pouco mais de tempo, né? Ela percebe a necessidade de um outro profissional e a gente vai se encaixando, né? A gente sempre conversa muito, mas quando se fala de dificuldade alimentar,
Normalmente é necessário nutricionista. De maneira íntegra, né? De maneira íntegra, a gente. Então, quem expõe a porta de entrada, nutri, fono, quem entrou, a queixa da família, né? Essa coisa, o acolhimento da queixa, vai direcionando. E às vezes a criança tem muitas alterações quando você faz a avaliação. Mas aí você faz, não, a família não tem condições, não tem tempo, a gente não tem os profissionais capacitados, é uma realidade. Por plano de saúde, são muito poucos. Então, é sempre um tratamento custeado de maneira particular. Pelo SUS, a gente não tem de jeito nenhum, né? Então, a gente tem essas limitações, que um dos objetivos dessa nomenclatura ficar unificada é justamente para ajudar nas políticas de saúde pública, né? Se você for ver, a gente não tem nenhum referencial de quantas crianças, por exemplo, tem agente seletivo. A gente só sabe que só cresce, A gente né? só sabe que cresce, né? Aí o povo, não, tá virando moda. Não tá virando moda. Agora tem a necessidade de um diagnóstico e um tratamento, né? De ter uma qualidade de vida melhor para essas crianças. E aí a gente vai escaneando. Então, vamos agora. A criança solta na mamadeira, não tem aporte nutricional nenhum, caminha logo para nutri. Faz nutri e fono. Enquanto a fono é paciente formiguinha, são orientações, são exercícios, depende do que a criança tem, são muitas orientações para casa. A família vai fazendo e vai para Nutri para ter esse suporte, que a criança precisa, né, sobreviver enquanto o tratamento não está se tendo efeito. A partir disso, aí vamos ver se precisa de uma terapia ocupacional, tem muitas alterações sensoriais, então precisa. Então a gente sempre trabalha em conjunto. Se for uma criança maior, vai precisar da psico, provavelmente. Imagine você, Vanessa, comendo e se sentindo mal 3, 4 anos da sua vida. Que crença você vai ter em relação a esse alimento? Que é bom? Não é, que é aversivo. Então, tem uma criança que diz, eu nunca vou comer uma fruta. Eu nunca vou comer uma carne. Eu sou vegana. Isso. Não sabe nem o que é vegano, mas diz, eu sou vegana. Então, isso tudo faz parte desse processo, né? De crenças mesmo distorcidas em relação ao alimento. Então, quando você olha para essa situação, o que é que você sente? Eu sinto nojo. Ela fede. Então, quando a gente trabalha de comportamento, aí a gente vai precisar de ajuda de profissionais que estudaram para isso, né? Que é o psicólogo. Então, crianças acima de 5 anos, é bastante comum a gente precisar de ajuda. Quanto mais a criança vai ficando velha, né, mais idade, mais a gente vai precisar de ajuda de outras pessoas. A fono social não vai dar conta. Muitas vezes a Nutri no início da introdução dá conta pelas orientações, né, todas as ajustes de textura e a criança vai se embora, mas tem outras que não, que realmente precisam de uma intervenção. Quanto mais cedo, melhor. Então, seguindo dessa linha, né? Quando os pais ou os responsáveis, eles podem procurar ajuda, quando é que eles devem procurar essa ajuda? Eu tenho uma frase que eu sempre digo, eu falo assim, quando a mãe diz que há um problema, é porque esse problema existe. E acredito há um problema. E isso vai depender de quê? De buscar ajuda. Se o profissional que escuta essa mãe relatar o problema, vai acolher essa realidade. Porque se o profissional chegar para você e dizer, Eugênia, vai passar. É tudo que ela vai ouvir. Poxa, vai passar, eu estou fazendo tudo que eu posso e vai passar. Então, poxa, é diferente de chegar para mim e dizer, mãe, você chegou no seu limite. E eu acolho totalmente essa realidade. Mas a gente pode ir além. Só que eu não posso ir sozinha com você. A gente precisa de mais alguém. Né? E quando isso chega para mim, por exemplo, com 5 meses, para começar a introdução alimentar, que eu consigo ver algum atraso motor, ele vai para física, vamos fortalecer. Tudo acontece. A gente percebe isso. É o paciente que cresce, que desenvolve, que molda hábitos que não precisa. Mas o paciente chega para mim com 10 meses, por exemplo, que já não come nada, que só mama, que só está com fórmula, já está com baixo peso, aquele paciente que tem relação que tem nenhuma com alimento, nenhuma, né? foge, tampa a boca, tem medo da cadeirinha, tem medo do prato, do talher. Então, assim, é esse tipo de paciente que eu digo, mãe, vamos embora, a gente vai precisar de uma equipe, né, entender esse processo, por que se iniciou, mas nunca é tarde, assim, para tratar nunca é tarde, é mais difícil, né? A gente precisa de mais ajuda. Isso. Tem um prognóstico mais limitado, por exemplo, já tive paciente de 15 anos. E nem mais criança, né? A gente tem um desafio muito grande, né? Teve um de 15, um menino também, acho que é 16, a gente teve um de 8, 13. Então, existem lugares que nem mais atendem crianças assim tão maiores. TO, por exemplo, é muito difícil. TO não tem como, porque ela trabalha com equipamentos suspensos, que tem o peso do equipamento, o peso profissional, o peso da criança. Então, para você achar uma TO que atenda crianças de 8, 9 anos aqui, é mais difícil. A gente tem que procurar, porque tem que ter uma certificação, que é uma integração sensorial, tem que esse equipamento suportar o peso da criança, do adolescente, assim. Então,
é mais difícil. Sem contar que eu sinto que surge mais a necessidade de ter um psicólogo junto também, né? Como vocês Sim, com mencionaram. certeza. Já tem trauma. Quanto mais a criança for Muitos, quando crescida, são mais menorzinhos, a gente encaminha para treinamento dos pais, né? E aí não é a criança que está sendo atendida, mas os pais estão sendo treinados para saber agir naquelas situações, né? De desespero, de choro, de grito. é muito importante. E os maiores, os pais E os pais são os principais terapeutas. Não existe eu dar certo, a Eugênia dar certo, se os pais não estão dispostos a dar certo também. Então, Na verdade, quando a criança entra em terapia, todo mundo entra. Aí essa família tem que entender isso, né? Que é a mãe, que é a avó, que é a babá, que é o pai. Então todo mundo que cuida daquela criança entra também. Essa casa vai mudar. Não vai ser uma varinha, né? Seria muito bom se tivesse uma varinha, vai comer, né? Mas não é. E aí, se essa casa não muda, o que acaba acontecendo? Ele começa a comer com a história. Mas ela não realiza em outros lugares. E não é isso que a gente quer. A gente quer comer na escola, em viagem, na casa de vó, de tia, de parente, que tem uma relação feliz, né? E prática com o alimento. Então, seja para livre isso, para comer. né? Então, para isso precisa que a casa também mude, que esse ambiente mude. Aí é orientações mesmo, a gente é bem pesado, é muitas orientações, muita mudança, e a gente vai aos pouquinhos ajudando e organizando essa família, essa casa, e dá super certo. E foi legal a Eugênia entrar nisso, porque como a gente trabalha com família, a gente fala muito de metas alcançáveis, né? Possíveis. Esse é o Isso. ideal, mas esse é o que a gente vai conseguir, então vamos lá. Exatamente, porque às vezes a família chega pra você e você passa tanta informação que no começo, toda vez que eu fazia um curso diferente, eu chegava no consultório e eu queria transformar a vida daquela família ali em uma hora. E eu percebi, não, gente, você tem que começar a dosar, equilibrar isso aí, porque a família entra em choque, é muita informação, como é que eu vou fazer com isso? É que a gente, como terapeuta, a gente também tem que controlar a nossa Se ansiedade. empolgar, né? isso. Porque você vê ali, às vezes, em 5 minutos de fala, por já trabalhar com isso, você diz, já sei onde é que você está pegando, mas eu vou manter a calma. O que é que essa família pode fazer hoje por ela? Porque quando essa família sabe a meta, alcança a meta, ela está motivada para fazer qualquer outra. Do que você fazer uma lista e dizer, eu não consigo sair do lugar. Né? Então, isso é importante. É meio que trabalho de formiguinha mesmo. Formiguinha né? todos os Conseguir dias, alcançar. Às vezes desce um degrau para subir 2, né? Faz parte. Então, Eugênia, você vai escolher, eu vou bater o canuto, ninguém. Tá difícil agora, tem que ir para as duas, vamos lá. E aí, baseado nisso, eu queria saber um pouquinho quais as principais condutas, enquanto fono, enquanto nutricionista, que vocês acham essenciais no cuidado dessa criança com seletividade. Então, na verdade, eu acho que o meu cardápio não é... Eu acho que eu falo muito sobre isso, né? Porque eu sou nutricionista e quando a gente fala de nutrição, a gente fala de quê? É um cardápio, né? Eu vou pra Janine para pegar um papel e eu preciso que esse papel tenha coisas que eu consiga fazer que me dê resultado. E muitas vezes eles chegam no meu consultório e eles não saem com papel. E aí, Janine, o que é que eu vou fazer? Eu disse, não é um papel que vai resolver a nossa vida enquanto tiver uma dinâmica totalmente desorganizada, uma mãe que não sabe lidar com o filho, uma avó que intervém todo o tempo e não tem consciência daquilo. Então eu prefiro muitas vezes fazer a base, que a nutrição não se resume de fato a um cardápio, a um papel, mas eu prefiro manejar primeiro essa casa, entender como funciona, para depois começar a vir com um cardápio. E que esse cardápio não é o que a gente aprende na faculdade muitas vezes. A gente sabe que a gente precisa calcular, a gente precisa ter um controle exato de uma proteína, de um carboidrato para a idade. Mas é uma paciente que come 4 alimentos, que come 3 alimentos, só toma líquido. Então eu vou tentar, dentro do que eu posso, ter um aporte, ter uma aproximação alimentar. Então a Eugênia tem acesso aos cardápios, ela já viu. Então a gente tem que ter manejo clínico, lógico, a gente tem que saber a suplementação, que às vezes começa com suplemento para perseguir um alimento, não seria o correto, mas às vezes é o que dá para ser feito. Muitas crianças com deficiência complexo B, anêmica, vitamina D baixíssima. Então a gente precisa corrigir esses sinais para poder ter um interesse alimentar, curiosidade, né? E aí começa-se também a questão das receitas, que eu digo que um bom nutricionista ele também tem que ter essa carta na manga, porque o criança só come crocante, a gente precisa que ele coma carne. Janine, tem que comer carne, e aí, só come crocante. Lá vai eu tentar testar uma receita de um biscoito, de uma farofa, de um creque-creque, como ela chama, mas a gente precisa ter isso aí. Janine, precisa que ele coma uma couve, um repolho. Olha, como é que eu vou tornar isso crocante? Então, assim, quem escolhe trabalhar com essa área, acho que tem que ter esses artifícios, porque para a coisa poder fluir, não vai começar perfeito, e talvez nunca seja perfeito, mas ela tem que ser viável, ela tem que conseguir ser feita. Vocês que estão aí se formando, é a velha frase, vamos sair da caixinha.
né? E quantas vezes eu estou com uma bebê de 8, 9 meses e eu ligo, Janine, eu preciso de estudo. Qual é a noite para infantil para passar socorro de 8, 9 meses? Ninguém, né? Vocês estudam isso, tem todo, né? Eu suporte sempre. Mas aquela criança falando, eu preciso que essa boca seja estimulada de alguma maneira. E aí pronto, é a porta de entrada. E aí, às vezes, nem suplementação você consegue dar, porque a criança só mama, só entra isso na boca dela. Então, acaba que a gente vai fazendo. Então, isso que a gente falou é uma visão mesmo ampliada do que você precisa. Então, o que muitas mães, a gente vai com a noite agora. Não, eu não vou, porque eu já fui, e eu recebi um cardápio. E era lindo, mas a criança não comia nada. Então, eu não vou, não, mas não é assim, agora ela está em equipe. E muitas mães têm a visão também, né? Mães que eu falo, família, tudo, que vai para a noite e a noite vai dar conta. E vai para a fone e a fone vai dar conta. Então, não, mas você fez sozinha. Agora você vai trabalhar em equipe, vai ter uma noite e uma fonte trabalhando para ajudar a sua criança a conseguir, né, realizar todos os desafios que precisa. Enquanto ela não come, a gente vai adaptando a textura, mas o objetivo é que essa textura vá para o habitual. Que ela saia, que ela coma feijão, arroz e carne, mas por enquanto ela não vai. Então, o nosso adolescente, ele estava comendo, era macarrão crocante. Isso. Era chips Era macarrão. gostoso. Tá vendo que vale a pena? Parece um salgadinho, Era, né? parecia um Cheetos, assim. Ele lá comendo. Não era frito. Era bem deep fry, né? Era Era deep fry. delícia, assim, muito bom. E aí ele começou nessa textura adaptando para a textura habitual. Foi rapidinho, porque o objetivo da família era, ele quer fazer um intercâmbio. Tá no segundo ano, terceiro ano do ensino médio, com esse menino, né? Vai para outro país, cultura diferente, tudo diferente, você não come. A mãe não ia deixar branca. Preocupação, né? Ele era bem magro, ele queria ir para academia, já disse, não tem como, você vai fazer, não tem, e você vai gastar o que aí? Precisa me ajudar. Vamos primeiro formar aí uma massa muscular. E aí a gente conseguiu muito, ele evoluiu bastante, saiu muito Coisa carne, linda. feijão, arroz. Ele estava muito motivado porque ele queria viajar, ele queria voltar para academia. Ele já percebeu a melhora dele, praticamente, né? Exatamente, já é um adolescente, né? Já é grande, e aí foi muito rápido. Que é o que os estudos mostram, que quanto mais velho fica, não é rápido. Eu acho que é limitado. Mas ele quis, Ele teve uma motivação, teve uma equipe, tinha uma família que também acolheu. E aí eu disse, pai, mas a queixa vem desde a introdução alimentar, com o aninho já estava assim. Aí disse, a gente achava que a irmã dele era assim, que eu também não me alimento direito, até hoje não como fruta, não como feijão, passei por isso, que isso ia ser, que era comer por tinha puxado a mim. Só que deu um estralo quando eu cheguei na cozinha, aí ele estava tomando um iogurte para ir para a escola. E aí quando ele botava o iogurte, ele nauseava. Ele botava, E ele insistia. Ele tomava metade, ele só conseguia a metade, porque depois daquilo ele ia vomitar. Ele Aí o tentava, pai, né? sim, ele ia para a escola, segundo grau já, ensino médio, né? E aí o pai estava lá, ficou na porta só vendo aquilo, aí ele disse que cortou o coração, porque ainda tem isso, é frescura, é porque ele quer aquilo, porque quer chamar atenção, né? Tem muito ainda desses mitos em relação ao porquê daquela criança não estar comendo. E aí disse, eu olhei, não tinha ninguém na cozinha, só estava ele, eu vi o sacrifício que ia ver tomar um iogurte. Ele queria, né? Ele queria comer. Ele queria ir para a escola, ele disse, toda Mas não criança, podia. gente, sente fome, viu? É uma das coisas que tem que dizer. É. Ele, eu sente fome, sente sim, ele sente fome que nem eu, que nem você, só que ele não está conseguindo E não prioriza aquilo. É. E sem contar, assim, pela fase que ele tinha, imagina com os colegas, né? Às vezes pra As sair, interações, pra assim, se... Imagina a Ir dificuldade. pro shopping, comer, de namorar, dessa interação Começa a social, mexer nesse né? lado também, muito E fortemente. as pessoas não entendendo, né? Não. Provavelmente achando que era uma frescura dele, como o pai dele achava antes e tal. Realmente é muito complicado, muito pesado. E que foi Bem isso complexo, que né? ele conseguiu passar por Conseguiram. isso. Foi bem legal. Como ocorre, né, o alinhamento entre vocês duas como profissionais? Então, normalmente, foi uma dupla que deu certo, mas o que é que acontece? Quando eu recebo o paciente no consultório, né, eu vejo que precisa da Eugênia, a gente já tem essa liberdade de se ligar e de antecipar mais ou menos esse caso. Antes, às vezes, que até o paciente chegue, né? Sim. Eugênia, eu recebi esse paciente, tem essa demanda. Às vezes eu antecipo alguns vídeos. O que é que você pensa? Realmente vai ser necessário primeiro você, primeiro o ATO? E isso eu acho que é muito mais fácil quando tem uma pessoa que eu tenho essa liberdade de contar e de questionar, né? Porque eu poderia ter, eu vou encaminhar e deixa ela ver o que é que vai ser. E às vezes eu questiono, Eugênia, é isso mesmo, é o que eu estou pensando? Até para aprender, porque
Quanto mais eu souber sobre isso, acredito que mais ajuda essa família e ajudo o entendimento da Eugênia. Aí vai chegar esse paciente, já sei mais ou menos a dinâmica, como é que eu vou preparar, como é que eu vou acolher essa família, porque as famílias são muito fragilizadas, as famílias já têm tentado de tudo, já estão cansadas, desmotivadas. Exatamente, então quando a gente passa mais ou menos o feeling do que é a coisa, ela já está pronta para acolher, ela está pronta para receber. E aí essa conduta, acontece o caminhamento inicialmente, e a conduta, a Eugênia faz a devolutiva, avalia todas as questões, ela me devolve isso aí. Janine, ó, a textura do conforto é essa, a gente vai começar a trabalhar esse grupo alimentar, e aí eu monto o planejamento acerca da devolutiva da Eugênia. Normalmente é isso que a gente faz. E aí as voltas, eu digo, a volta a Eugênia que diz, ó, quando eu vou voltar para mim, a Eugênia sinaliza, ó, tá na hora de voltar para a Janine, a gente já conseguiu esse sucesso aqui, vamos partir para a próxima etapa. Acho que a ideia mesmo é você ter um olhar ampliado para aquela criança. Né? Ele não vê a criança ali só pela visão da noite, ou eu só pela visão da fome, só até hora. Não, é você estar aberto a acolher aquela família, né? E aquela criança e ter uma visão ampliada do que ela precisa. Não, eu estou vendo que a menina não está ficando sentada, estou vendo que ela não está engatinhando, que esse atraso motor vai interferir no meu atraso motor oral, na minha boca, na minha movimentação de língua, na minha mastigação. Então eu tenho que sinalizar. Né? Então muitas vezes eu faço vídeo, eu peço autorização dos pais, falo com a filha, a mesma coisa acontece, ó, o que tu acha? Tá adequado na tua idade? Ela, não, ó, já tá faltando isso. Tiro foto de pé o tempo inteiro, olha, meu gente com esse pé, olha isso, não precisa por nada. Falo com ela para fazer os encaminhamentos, para a gente ir se organizando para quando for dar uma devolutiva pro pai, ele vai ficar surpreso, né? Teve uma intenção, esse pé não é dele. Eu digo, é dele sim. Não, esse pé não é sim, é dele sim. Justamente porque nunca percebeu o que é a influência de uma pisada que está alterando o joelho, que está alterando o quadril, vai alterar também toda essa postura de tronco que eu preciso ficar, tá com uma mandíbula, né, em fixação cervical. Então é não sei. Tem várias ciências que estão ali ajudando, mas quando você olha, você tem que ver, né, de maneira ampliada e integrada. É esse que é o pulo do gato e o fora da caixinha. Né? Permite esse cuidado integral, né? Quando a gente consegue alinhar todos esses. E que importante vocês falarem sobre isso, que aí a gente vem aquela discussão que a gente estava tendo antes mesmo de gravar, de cada um saber qual a sua função, de entender, eu sei disso, eu entendo isso, eu posso saber um pouquinho disso, mas eu não sei como trabalhar. Eu não sei como orientar essa mãe sobre isso, então vou passar para outro profissional. Acho que isso é o mais legal desse trabalho multiprofissional mesmo, você entender, né? Isso. Eu acredito que você saber o que o outro faz, ele possibilita entender o caminho que você vai propor para essa criança. Eu sei que a Eugênia trabalha com isso, eu sei o que não é uma mastigação adequada, talvez para a idade, pela conversa, pela troca, mas eu, Janine, não tenho como fazer essa intervenção, eu não estudei para isso, eu não tenho capacidade para isso, e trabalhar em conjunto enriquece a criança como um todo, porque eu vou entender esse contexto e, ao mesmo tempo, vai facilitar a evolução dessa criança como um todo. Como a gente vai entrar nesse contexto da terapia alimentar, né, que é algo que muitos questionam. Você é nutricionista, você trabalha com criança que não come, você faz a terapia alimentar. Eu não faço terapia alimentar porque, logicamente, eu poderia ter uma aproximação com o alimento, eu poderia entender sobre isso, né, atiçar o sentido para talvez favorecer o encaminhamento, mas eu tenho alguém que trabalha diretamente com isso e lindamente, né, que vai fazer muito além, que vai estimular de uma outra forma, porque também não é só interagir com o alimento em si. Existem outras funções que são feitas por trás, outros estímulos que vão precisar ser feitos, né? Então, eu acho que entender até onde você vai, o seu limite como profissional, é algo importante. Você não vai ficar dentro da caixinha por conta disso, né? Mas eu sei até onde eu posso ir. Eu, como nutricionista, eu vou até aqui, a partir aí é Eugênia, ou é psico, ou é TO, ou é o pediatra, né? Então, quando todo mundo entende isso, é todo mundo de mão dadas. E é aquela coisa, quando um solta, você já sente que balançou, né? Balançou. É algo que a gente estava comentando e é justamente isso. Gente, o profissional, ele tem habilitações, né? Então, hoje em dia, a gente não tem, percebe nos conselhos de vocês, de um direcionamento sobre o que é a terapia alimentar, o que vocês estão fazendo, o que vocês podem fazer. Então, fica muito a depender do bom senso de cada profissional. O que é que eu faço como fono, como nutri, dentro dessa terapia alimentar? E o que é que eu vejo como profissional? Que a nutrição, dentro da terapia alimentar, que pode ser semanal, quinzenal, mensal, dependendo do que ela achar, da avaliação dela, é responsável pelo planejamento alimentar,
por adequação de suplementação e pelas orientações de educação, né? Que é justamente o que Janine faz nas creches que ela trabalha, nos espaços, e é lindamente. Agora, você trabalhar mastigação, vocês que estão agora se formando, o que foi de cabeça e pescoço de musculatura que você viu, de forame, de treino de mastigação, não viram porque não é a habilidade de vocês fazerem isso. E aí o que a gente está vendo hoje em dia é treino de mastigação, treino de indução, treino de copo, treino de sucção. Então, a palavra motricidade, né, orofacial, que já é um palavrão, né, é toda a musculatura do nosso rosto, que é estudado 4, 5, no meu ano de 5 anos e meio, pelo odontologia. E aí, o sistema estomatognático, que é mais ainda o nome, né, grande e difícil de se falar, ele é responsável por mastigação, sucção, fala, respiração, tudo que tiver aqui, ó, no rosto. Então, é a gente que estuda. Então, o que eu digo assim, olha, a textura de conforto e segura para este bebê é o pastoso macio. Vai ter que peneirar? Vai. Vai ter que vai ter que ser esse, porque se não for ele não vai conseguir deglutir direito, o risco de engasgo é maior, ele não tem uma movimentação de língua ainda adequada. A gente tem que facilitar para ele começar a ter uma relação boa com o alimento. Vai ficar nessa? Não, a gente vai fazer a gradação de textura. É para todo mundo? Não. A Eugênia sabe o que é certo Não, também, não diga, é, não em é relação para à todo nutrição. mundo. Não é para todo mundo. Sim. É para aquela criança específica. Então, quando eu peço um suco a ela, quando eu peço assim, outra possibilidade, ela já sabe o que eu estou falando, que eu não enganei, né? Não enlouqueci, assim, ela tá doida. Tem intuito terapêutico, né? Tem o porquê daquela criança do mesmo jeito. Então, a gente tem gente, é uma complexidade. A gente tem vários pares de nervos cranianos da boca, enviando informação para o inteiro para o cérebro. Tem a postura de sentar, tem a postura de mastigar, tem as fases da mastigação dos 6 meses até os 2 anos e meio. Então é muita coisa para você dar conta. Você não está ali preparado, não fez uma faculdade para aquilo, né? Então a terapia alimentar que eu conheço, que eu faço e que tem algumas colegas aqui de vocês que estão fazendo em Maceió, a gente trabalha dessa maneira. E aí pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser a frequência que for. Mas treino de mastigação e outras habilidades de estruturado é uma forma. Agora, o que acontece muito? Vários cursos que a gente faz são internacionais. Quem trabalha com essa habilidade lá é a TO. Mas é outra realidade. É outra realidade, é outra formação, é outros conceitos, né? Então, aí eu fui fazer um curso da Elizabeth lá em Curitiba, e ela começou a falar de vídeo flu, de milionário, de não sei o que, de vídeo da Google, e o menino, peraí, devagar, porque ele estava traduzindo. E ela dizia, porque era a TO que estava fazendo a tradução. E ele não sabia, porque esses exames é a gente que passa, para ver como a criança está discutindo, como está tudo acontecendo, né? De maneira assertiva e tal. E aí ele dizia muito rápido, eu dizia, por quê? Eu expliquei, ó, aqui, quem faz isso. Não, é a terapia ocupacional, é a gente da fono, treino de mastigação. Então, acaba que as meninas da TO podem usar um estimulador oral? Pode, mas não, o objetivo dali é de regulação, não é de mastigação, não é de treino mastigatório como a gente está vendo acontecer, entendeu? Então, aí quando a gente entra, aí imagina se uma criança dessa procrastina. No lugar da comida, para o estômago e ir lá para o pulmão. A responsabilidade é de quem? Sua, né? E aí você vai orientar o que para essa mãe? Que a postura de comer do corpo inteiro do que a criança está, que faz ela estar. Né? E a alimentação é muito complexa, porque entra muitas questões também culturais, né? Por exemplo, tem um menino tomando 7 mamadeiras por dia aqui, com 3 anos de idade. Se esse menino não andasse com 3 anos de idade, que é como a gente tem enlouquecido. É médica, viagem, tudo de avaliações. Mas culturalmente, uma criança por 3 anos tomando lá um monte de madeira ainda é aceita. Porque ela está se nutrindo. E a mãe está tão desesperada que ela falar que a criança se nutre, né? Lógico, como qualquer mãe. Mas há uma demora dessa procura, né? Então, é justamente esses alertas que a gente conversa com os pais, com os profissionais, né? Essa troca, justamente para ir direcionando o que cada um tem que fazer na sua sala, né? E as questões éticas que regem tudo isso, né? Perfeito. Agora eu queria que vocês dessem um recadinho para os pais ou cuidadores responsáveis dessas crianças que vivenciam isso, um conforto, ou uma palavra assim, que vocês acham necessárias para esse pessoal. Eu acho que até o verbo que vocês usam no podcast, o acolhe-me, eu acho que resume tudo que a gente conversou aqui. A palavra é acolhimento. Eu acho que a gente vive uma geração de muita pressa,
a gente quer resoluções para ontem, né? E eu finalizo até as aulas que eu dou com uma frase, que é que a gente não tenha pressa, mas que a gente também não perca tempo. Então a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber acolher, a gente tem que saber sentir, porque a gente está lidando com a vida de alguém, é a pessoa mais importante daquela família, é uma pessoa que está desolada, que foi julgada, que não é ouvida. Então, acho que além de um bom profissional, de você ter embasamento teórico, prático, você tem que ser um bom ser humano. Acho que você tem que cuidar, de fato, do mais importante, que é do seu coração, da sua preparação emocional, porque aquela pessoa está ali, entregando. Eugênia, cuida pra mim. Então, eu chego a me arrepio quando eu falo, porque é uma responsabilidade muito grande, enorme, né? e que acabou que eu não pensei que fosse trabalhar diretamente com isso, mas acredito que a especialidade me escolheu. E acho que não me escolheu São os só... caminhos, né? que Isso. vai passando. E acho que não me escolheu só porque eu pude investir nos cursos, mas porque talvez precisava da minha pessoa para talvez acolher essa família e tentar fazer a diferença da forma que a gente acredita, né? Acho que uma das principais mensagens que eu falo para a mãe é: a culpa não é sua. Sim. Porque é gigantesca essa culpa. Gente, é tanta coisa que uma mãe dá conta de um filho pequeno, tanta coisa que a gente pensa, de todos os marcos de desenvolvimento que você ainda, com todo esse trabalho, tem que trabalhar, fazer tudo, né? Cuidar de casa, de organizar, e até a culpa. Então a culpa não é da mãe, não é sua. Existe um atraso que precisa ser, que essa criança precisa ser ajudada. E por isso que a gente está aqui, estudando e tudo. Então, E que bom que você veio, né? que bom que você vê. Muitas mães chegam que não tiveram acolhimento do pai, da mãe mesmo, que são as avós, de amigos, e não, mas eu já tenho alguma coisa errada, eu quero ver. Não, todo mundo está dizendo que é uma fase, que eu estou procurando coisa, não. Se uma mãe diz que tem, que acolhe essa queixa, nem que seja para depois eles só olhem. Você está muito ansiosa, mas olha, a orientação é essa, vamos trabalhar junto, acolha, porque é muito difícil você ter uma criança que não come, né? A gente costuma falar que a gente liga para casa e diz: aí, já tudo bem com o meu? Né? Exatamente. E aí, foi para a escola, como foi? Achou? Como? Né? Achei. E aí, a comida faz parte, né, da gente, do que a gente mantém. vai, a gente viaja, eu levo uma sacola de lanche daqui para Recife, mas toda minha filha, tem posto? Eu digo: não, mas lá que ele não gosta das comidas, as comidas não prestam. Tem aqui o lanchezinho dele, leva. É social, é social, emocional. emocional. Quantas comidas a gente tem, né, de memória afetiva? Sim. Então, comer é tudo mesmo. Então, acolher essa mãe e fazer com que ela entenda que a culpa não é dela. Eu sempre costumo brincar com as minhas mães que a culpa da gente, mulher, vem desde Eva, né? Então, minha filha, temos um longo caminho de ressignificação nesse processo, né, de entender o porquê. E o que vai ajudar ela é justamente as informações que a gente passa, que ela lê, para entender: não é assim. Ele não recomenda, não é porque quer, não é porque ele está com birra, não é porque a irmãzinha nasceu. Tem alguma coisa ali que precisa ser investigada e ajudada. Né? Então, e ela não está sozinha. Ela não está sozinha nunca, não pode estar, né? Tem que estar sempre junto. E é isso, a gente finaliza aqui, agradecemos a participação das meninas, foi maravilhoso essa troca, a gente aprendeu muito aqui com vocês, espero que as pessoas de casa também gostem e sucesso na carreira profissional de vocês. A gente que agradece pelo convite.